Bem, vamos então dar início a mais uma sessão do SEM, okay, do Seminário de Estudos Medievais do Instituto de Estudos Medievais. Desta feita vamos apresentar o Miguel Aguiar, que já conhecemos. Miguel é mestre em Estudos Medievais e doutorando em História, em regime de cotutela, né, pela Universidade do Porto e pela Université Paris 1, Panteu-Sorbonne. Tem-se dedicado ao estudo da aristocracia em Portugal no final da Idade Média. Já publicou alguns trabalhos sobre a ideologia cavaleiresca, nomeadamente o livro Cavaleiros e Cavalaria, Ideologia, Práticas e Rituais Aristocráticos em Portugal no final da Idade Média. A sua investigação doutoral, tanto que está prestes a defender em provas públicas, no dia 25 de junho, procurou compreender a articulação entre as práticas e representações de parentesco do grupo aristocrático e a sua reprodução social, inquirindo, nomeadamente, os mecanismos de transmissão e de aliança de um conjunto de linhagens com perfil simultaneamente curial e senhorial entre o final do século XIV e o início do século XVI. Ele hoje vai-nos, portanto, a partir de um estudo de caso formado pela aristocracia curial portuguesa no final da Idade Média, vai-nos apresentar uma comunicação pretendendo demonstrar o funcionamento das trocas matrimoniais de um grupo dominante. Miguel, avança, pois. Obrigado, Paulo, obrigado pela apresentação e pelo convite. Eu vou partilhar a tela. Vem o PowerPoint direito? Ainda não. Ainda está a carregar. Agora sim. Agora sim. Eu estou a usar dois ecrãs, assim posso olhar para vocês no ecrã e partilhar. Miguel, agora já vemos tudo. Já vem tudo? Em tela cheia, sim. Muito bem. Deixa-me só pôr isto aqui grande. Muito bem. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. E o tema que eu vos trago hoje constituiu, como o Paulo disse, uma parte central da investigação doutoral que eu realizei, que procurou inquirir o papel do parentesco na reprodução social da aristocracia. Trata-se de um trabalho centrado entre o final do século XIV e as primeiras décadas do XVI, tendo como objeto um conjunto de linhagens da aristocracia curial portuguesa. Este grupo que eu selecionei, que vocês podem ver aí no slide, partilha uma série de características que lhe conferem uma certa coerência, designadamente o seu perfil curial, através da presença na corte régia, a posse de títulos nobiliárquicos e de senhorios da coroa. Trata-se, por isso, de um grupo com uma dimensão simultaneamente senhorial e curial. E estas dimensões captam o essencial das bases de poder da aristocracia. Por um lado, a posse da terra, onde se exerce o domínio, e por outro, o acesso a um vasto conjunto de relações sociais determinantes, a começar pela relação com os monarcas. E vou começar esta comunicação por enunciar a minha tese global, cujos argumentos e dados empíricos terei a oportunidade de apresentar ao longo desta apresentação. Considero que as alianças matrimoniais são mecanismos determinantes na coesão do grupo. Elas permitem multiplicar laços, intensificar relações em torno dos espaços sociais decisivos, recriar e estruturar constantemente vastas redes de parentesco. Por outras palavras, a aliança constrói o parentesco e as redes que suportam o acesso às condições que fazem da aristocracia o grupo dominante. Portanto, o que está aqui em causa depois nesta discussão que eu quero ter convosco é construir, digamos assim, discutir um modelo para compreender a posição e a reprodução do grupo, da aristocracia, integrado nas especificidades do sistema social medieval. Trata-se de um processo em construção e, portanto, terei o gosto de discutir convosco. Mas para entender esta tese que eu acabo de enunciar, assim como uma base empírica que a sustenta e que apresentarei, é preciso começar por precisar dois conceitos, o de parentesco e o de reprodução social. Por parentesco e à imagem do conhecimento produzido pela antropologia, entendo um sistema socialmente construído sobre as relações entre os seres humanos. E classifico como socialmente construído, embora necessariamente condicionado por uma base biológica, porque o que se verifica em todo o mundo e nas diferentes sociedades que a história conheceu é que as representações sobre o que é um pai, uma mãe, e sobre quem constitui um parente variam imenso. É preciso fazermos um esforço de, ao nos confrontarmos com outras sociedades,
tentarmos retirar dentro do possível o esquema mental que temos na nossa cabeça, que é fortemente tributário do conhecimento científico sobre o engendramento dos indivíduos e que constitui uma absoluta ruptura face aos elementos à disposição das sociedades antigas. Portanto, é a exceção e não a regra das sociedades humanas. E porque, desde logo, até muito recentemente, nenhuma sociedade concebia a ideia de que para fazer uma pessoa bastava o encontro de dois corpos. A sociedade medieval, neste aspecto, não era uma exceção. O ato sexual fazia apenas a carne, mas a essência da pessoa é a união entre corpo e a alma essa só podia ser criada por Deus, que insuflava no feto durante a gestação. Como vocês podem ver nesta imagem, em que temos o casal, temos no outro cantinho a trindade e a pequena alma que é soprada para junto do casal. Este tipo de concepções tem muita importância para definir as relações entre as pessoas em determinada sociedade, porque encaixam em modelos homológicos sobre os seres humanos, o mundo e entidades sobrenaturais. Na sociedade medieval, só para estabelecer alguns pontos, o sistema de parentesco era cognático, ou seja, de filiação indiferenciada, contando de forma igual o lado paterno como materno, isto usando as categorias criadas pela antropologia. E distingue-se desde logo dos sistemas bilineares, como é o caso da filiação bilinear dos judeus, em que conta a ascendência dos dois lados, mas ambas as ascendências transmitem coisas diferentes. Não é o caso da sociedade medieval, em que essas redes são simétricas. O que não quer dizer que, em função de determinados contextos, uma das ascendências não pudesse ser mais valorizada do que a outra. Mas retomarei, de qualquer das formas, mais à frente, algumas considerações sobre o parentesco medieval, designadamente para explicitar algumas concepções sobre o casamento e em que medida essas concepções sobre o casamento se encaixam num plano mais vasto. E, relativamente ao conceito de reprodução social, importa relacioná-lo com um conjunto de reflexões abstratas sobre o funcionamento das sociedades. E todas as sociedades, isto é aqui que tem interesse a reflexão da antropologia, todas as sociedades se caracterizam pela existência de estruturas, de práticas sociais, assim como de concepções, ideias e representações que lhes conferem sentido. E a articulação entre estes aspectos confere a cada sociedade a sua própria dinâmica. O que quero salientar com o conceito de reprodução social é que todas as sociedades têm tendência para se equilibrar e para se reproduzir, para que, ainda que sujeitas a transformações constantes e mais ou menos rápidas, terem uma inércia própria que faz com que tenham um certo equilíbrio que podemos classificar como homeostático. E a concepção da história, enquanto exercício científico que partilho, pressupõe a reconstituição desta dinâmica social e a reflexão abstrata acerca do modo como elas se articulam. E para isso é fundamental ter em conta as representações e concepções que estão na base das práticas sociais, conferindo-lhes sentido e sendo simultaneamente sua causa e consequência, como de resto está aí nesta frase que eu cito do Maurice Godelier. Na verdade, devemos enfatizar que estamos a lidar com uma sociedade, no caso a sociedade medieval, profundamente tributária de mitos fundadores cristãos. São esses mitos fundadores que conferem sentido a tudo quanto existe, tangível e intangível. Eles justificam, por exemplo, o caráter englobante e dominante da Igreja. A Eclésia, que, não esqueçamos, encerra uma polissemia, ela mesma é indutora desse caráter englobante. A Eclésia, enquanto categoria, enquanto hierarquia eclesiástica, enquanto edifício de culto polarizador do espaço e da vida social, e enquanto corpo social fundado pela nova aliança na espera da redenção. Este aspecto é determinante depois, como tentarei explicar dentro de momentos, as concepções acerca do parentesco provêm desta cosmologia cristã, procurando ordenar as relações em função de um ordenamento decalcado dentro do modelo de relações ideais que é o da cidade celeste. E num segundo momento, também procurarei enfatizar que é impossível compreender o funcionamento da reprodução e o funcionamento e a reprodução da aristocracia laica desligando da eclésia enquanto macroconceito que não se reduz apenas à vertente institucional e hierárquica.
Como referi no início, o que me interessou foi perceber de que forma o parentesco contribuiu para a reprodução dos grupos dominantes, que são eles mesmos, os grupos dominantes, uma característica estrutural do Ocidente medieval. O conhecimento e a mobilização de uma vasta rede de parentes, mortos e vivos era uma característica dos grupos dominantes. E Patricia Crone, numa síntese sobre as sociedades pré-industriais, afirma mesmo "poor families were small families". Mas qual é a importância de considerar a eclésia para o estudo do parentesco? Como sublinham autores como Heinz Hummer, lidamos normalmente com dois problemas no estudo do parentesco medieval. Por um lado, a tendência para encarar práticas e concepções medievais como semelhantes ou iguais às nossas, simplesmente porque observamos nas fontes uma terminologia de parentesco similar e algumas características estruturais e instituições que foram sobrevivendo, como o casamento. Mas, como há pouco referi, a aparência de evidência pode ser uma armadilha. O facto de determinado vocabulário ou de certas instituições se manterem não quer dizer que sejam recobertos com o mesmo sentido social. Por outro lado, a renovação produzida com o espírito interdisciplinar não deixou de trazer os seus escolhos. Inspirados na literatura antropológica, muitos trabalhos procuraram na sociedade medieval vestígios e padrões similares àqueles que foram encontrados por estudiosos de outras sociedades e civilizações. Estas deformações foram ainda acentuadas pelos frequentes equívocos em torno de vocabulário antropológico para classificar os sistemas de parentesco, uma vez que estes recorrem a termos latinos que eram usados para descrever relações. É o caso, por exemplo, das confusões em torno de agnatismo e cognatismo, que são frequentes no estudo do parentesco aristocrático, porque, de facto, estes termos em latim não eram, e conforme sobreviveram no latim medieval, não eram usados para descrever sistemas de parentesco, mas sim para expressar determinados tipos de relações. E depois, quando no século XIX a antropologia se forma como ciência social, digamos assim, vai usar estes vocabulários, mas vai usá-los de outra forma, que não apenas para descrever relações, mas para descrever sistemas de parentesco que funcionam de forma diferente. No caso, os sistemas agnáticos, onde a filiação conta só pelo lado paterno e não pelo lado materno. E, como eu dizia há pouco, a eclésia é determinante para compreender o parentesco medieval, pois, como sublinha uma autora como Anita Guerreau-Jalabert, as concepções sobre o parentesco não resultam de um esforço semelhante a uma descrição etnográfica, entre aspas, por parte dos autores medievais, mas sim como uma tentativa de moldar a realidade. E essa realidade é moldada porque as concepções sobre o homem constroem-se de forma homológica sobre as concepções sobre Deus, o mundo, a sociedade. O parentesco não é, por isso, uma categoria separável, analisável por si só, mas é percepcionada como um conjunto de relações entre os homens instituída por Deus. E um autor fundamental como Santo Agostinho, por exemplo, afirmava que as relações de parentesco foram instituídas por Deus como forma de unir os homens. No Portugal medieval, o conde Dom Pedro de Barcelos escrevia no seu mobiliário que não havia amizade tão pura quanto aquela que existia entre os parentes de sangue. Relações incluídas no tipo de relações de natura, isto é, instituídas por Deus e não pelo ordenamento dos homens. Ou seja, reconhece-se ao espaço do parentesco sanguíneo uma propensão para a unidade, para uma forte união entre as almas, que é indutora da concórdia e da unidade, que são os grandes ideais da sociedade medieval, por oposição à discórdia e à desagregação, que são as consequências do pecado original. E nesta lógica, o casamento desempenha um papel fundamental. É o casamento que permite construir a sociedade expandindo. De resto, esta era a teoria do Claude Lévi-Strauss, no que concerne aos sistemas de parentesco complexos, como é o caso do sistema ocidental, onde há apenas interditos matrimoniais e não mecanismos de casamento prescrito. Como, por exemplo, acontece com o célebre casamento árabe, que prevê o casamento com a prima patrilateral. Coisas como estas não existem no sistema de parentesco ocidental. Ou seja, o que Lévi-Strauss dizia é que o incesto tem um papel que vai muito para além de interditar um conjunto de relações e é, além disso, um princípio negativo que obriga os indivíduos a saírem das suas próprias células sociais e a construir a sociedade. E a explicação medieval para o incesto e para o valor do casamento inserem-se nesta lógica. Santo Agostinho, para além de valorizar o parentesco enquanto laço que unia a humanidade,
escrevia que logo que houve homens e mulheres suficientes, eles começaram a casar-se com aqueles com quem não tinham relações próximas para refazer os vínculos e deter o parentesco na sua fuga. Portanto, como vocês podem ver aqui, eu pus aqui duas citações da Cidade de Deus, uma do livro 14, já nos livros precedentes dissemos como Deus, querendo não só unir os homens numa única sociedade pela semelhança de natureza, mas também mercê dos laços de parentesco, juntá-los numa harmoniosa unidade do vínculo da paz, instituiu a humanidade a partir de um só homem. E depois, sobre o casamento mais especificamente, uma justíssima razão de caridade levou os homens, para quem a concórdia é útil e digna de louvor, a multiplicar os seus laços de parentesco. Um só não devia concentrar muitos em si, mas devia reparti-los por vários. Desta forma, o seu grande número contribuiria para apertar com mais eficácia os laços da vida social. E a cópula do homem e da mulher, no que respeita ao género humano, é como que o viveiro da cidade. Esta expressão, o viveiro da cidade, é retirada de Cícero e retomada pela teologia e pelo direito canónico, evoluindo, como se pode constatar, até ao ponto da união entre o homem e a mulher ser também o berço da caritas, isto é, do dom de Deus que deveria unir os homens a si e entre eles. Na verdade, e volto mais uma vez a este ponto, é fundamental frisar o papel englobante da Eclésia enquanto corpo social fundado numa cosmologia cristã em que os indivíduos não conseguiam imaginar um mundo sem Deus e onde todas as querelas fundamentam a sua legitimação nessa cosmologia, mesmo quando opõem leigos a eclesiásticos. Essa cosmologia é a base para compreender a própria evolução dos interditos matrimoniais. E este aspecto é fundamental para a nossa análise na medida em que lidamos com um grupo dominante, minoritário e socialmente endogâmico, e que teria, em teoria, alguns problemas em confrontar-se com a normativa eclesiástica, que se afirma preponderante desde logo, a partir do momento em que, através da reforma gregoriana, as autoridades eclesiásticas aperfeiçoam o seu desígnio totalizante sobre a sociedade. E por isso importa frisar que a teologia e o direito canónico reconheciam um estatuto diferenciado aos interditos. Havia, por um lado, os interditos gizados por Deus e considerados naturais, no sentido de decorrentes do ordenamento do mundo gizado por Deus, e que se resumiam essencialmente às relações entre ascendentes, descendentes e irmãos. E havia, por outro lado, um conjunto de interditos construídos pelos homens, ou seja, pelas autoridades eclesiásticas, com base na interpretação das Escrituras e dos mandamentos que deviam organizar a cidade dos homens, pensada para decalcar, na medida do possível, a cidade celeste. Como o casamento, como viram há pouco na passagem de Santo Agostinho, é pensado como um elo tendente à produção de novas relações que geram concórdia e unidade, e como o mandamento de amor entre os fiéis se pensa num plano universal contra todas as formas de encerramento das células sociais sobre si mesmas, os interditos sobre os colaterais, afins e parentes batismais são construídos para gerar a circulação da caritas. A definição dessa extensão coube às autoridades eclesiásticas porque elas desempenham um papel central no ordenamento das relações sociais e importa salientar que a consciência de que se trata de uma construção teórica com base na interpretação de um mandamento global é ela mesma justificadora da existência de dispensas canónicas. Se estas não podiam ser concedidas para as relações interditadas por Deus, podiam, no entanto, ser concedidas para os interditos gizados pelos homens, logo que dessa dispensa resultasse algo de positivo para a comunidade, uma contrapartida espiritual ou, por exemplo, no caso dos casamentos régios, a garantia de paz e concórdia entre os régios. Na cronologia em que nos movemos neste estudo, os interditos já estavam solidamente implantados desde o Concílio de Letrão IV, em 1215, e resumiam-se ao 4º grau canónico na consanguinidade, isto é, logo que os moventes partilhassem um trisavô ou uma trisavó. E tendo em conta a unitas carnes entre os cônjuges, um perímetro simétrico era estabelecido para a afinidade. Em concreto, caso um dos elementos do casal falecesse, o outro não poderia casar com o parente falecido até o 4º grau. E no que concerne ao parentesco batismal, estavam também interditas as relações entre padrinhos e afilhados, entre afilhados e filhos de padrinhos e entre compadres. Verificamos, só para sintetizar, que as concepções medievais sobre o incesto assentam num registro espiritual ou de equilíbrio entre carne e espírito, segundo a matriz de Santo Agostinho,
e não conforme seríamos tentados a crer num esquema mental biologizante em percepções de ordem biológica ou fisiológica. Daí a importância de considerar a eclésia como conceito englobante, pois estas concepções, como já disse várias vezes, sobre as relações entre os homens decorrem de representações homológicas sobre os homens, Deus e o mundo. É uma concepção universal que recusa ao mesmo tempo noções de castas e classes, se usarmos a terminologia antropológica que estes conceitos querem dizer. Em todo caso, como eu há pouco referi, esta versão espiritual, esta construção espiritual teórica da sociedade também se confrontava com os interesses sociais concretos dos grupos. Sabemos que uma das características que distingue os grupos dominantes dos dominados é a vasta extensão de parentes, antepassados e contemporâneos que aqueles podiam mobilizar. As redes de parentesco constituem-se como parte da legitimação da aristocracia e como uma base essencial à sua posição dominante. E isto também porque, através dessas redes de parentesco, circulam as bases de poder, sejam elas os direitos sobre a terra e sobre os homens, ou o acesso aos círculos sociais, mais relevantes, porque assoma neste período a corte régia. Em concreto, e no quadro de uma sociedade onde não podemos distinguir público e privado, política, religião e economia, na medida em que todas estas relações se encastam umas nas outras, é necessário reconhecer que o parentesco desempenha um papel de sustento ao funcionamento e reprodução da ordem social, de acordo com a definição destes conceitos que há pouco esbocei. Portanto, a questão que se colocava na minha tese era compreender de que modo as práticas matrimoniais da aristocracia se encaixavam neste modelo. Sabemos, desde logo, que a luta contra o incesto opôs, por vezes de forma violenta, as autoridades eclesiásticas e os grupos dominantes laicos durante o período da chamada Reforma Gregoriana. Mas qual o seu resultado? É a questão que importa colocar. E a minha tese é que as práticas matrimoniais da aristocracia, revestidas de sentidos senhoriais e sociais, encastradas por lógicas de poder e, por isso, endogâmicas, encaixam neste esquema global. O mesmo é dizer, para compreender a estruturação e a reprodução da aristocracia, é imprescindível considerar o esquema global da sociedade em que este se inseriu. Esta posição, é importante frisar, não equivale a atribuir às escolhas um sentido idílico, até e sobretudo porque o parentesco nem sempre foi, muito longe disso, um espaço de absoluta concórdia, para mais quando nos grupos aristocráticos o parentesco também significava o acesso ao poder. O que eu quero enfatizar com tudo isto é que há ideais que moldam as percepções do que devem ser as práticas e, como terei a oportunidade de explicitar, essa dinâmica é claramente observável nas práticas matrimoniais da aristocracia. Portanto, o inquérito que levei a cabo às práticas matrimoniais, depois deste enquadramento que é imprescindível para conferir coerência ao material empírico referente às práticas, passou pelo estudo das negociações matrimoniais, assim como da articulação entre as redes sociais e o nível de entrelaçamento consanguíneo do grupo. Na verdade, a documentação que lida com os aspectos materiais da aliança é muito abundante nos arquivos portugueses. Ela encontra-se nos fundos da coroa, pois não raras vezes os monarcas participavam na dotação dos membros das suas casas, ou porque concediam autorização para que um senhorio da coroa fosse usado como penhor para a devolução do dote e o pagamento, ou para o pagamento das armas. Conceitos que eu já vou explicitar o que é que querem dizer ao certo nas práticas matrimoniais. Mas estes documentos são também igualmente abundantes nos fundos monástico-conventuais e nos arquivos familiares e de casas senhoriais. Nesta cronologia, o sistema matrimonial da aristocracia está assente em contratos de doteários. O dote consistia fundamentalmente nos bens concedidos pela parentela da mulher, a que se juntavam com frequência doações régias, de parentes colaterais ou de outro grande senhor leigo ou eclesiástico. Os dotes, nesta cronologia também, por oposição ao que se passa em séculos anteriores, são quase sempre formados por somas monetárias, que o estudo das cartas de partilha, quando temos para as mesmas parentelas vários tipos de documentação, as cartas de partilha permitem considerar os dotes como equivalentes à legítima dessas mulheres da fortuna dos pais, ou seja, o dote consistia sobretudo, embora nem sempre, apenas isso, um avanço na herança, uma repartição faseada da fortuna.
Com frequência, as cláusulas contratuais impõem também que esses valores numerários devem ser empregos na aquisição de bens imóveis. Os bens assim adquiridos tinham um estatuto total, não podendo ser alienados. E ainda que administrados pelo marido, eram pertença da mulher. Em caso de morte da mulher, deviam ser devolvidos aos seus herdeiros, fossem eles os descendentes do casal ou os ascendentes da mulher ou os seus colaterais. Caso a mulher enviuvasse, o dote devia-lhe ser entregue. E aqui estava a vantagem de obrigar a que as somas in numerário fossem usadas para adquirir bens de raiz. Encontrei alguns documentos que demonstram isso. Esses bens não entravam no cômputo geral e eram logo separáveis dos bens do casal. Em contrapartida, as arras eram a soma prometida pelo marido e pela sua parentela a liquidar em caso de viuvez feminina. Cifravam-se normalmente em cerca de 1/3 do dote, mas por vezes ascendiam a 40% a 50% do seu valor. Contrariamente ao dote, que assumia um estatuto específico, as arras deviam ser pagas a partir dos bens do marido. Juntos, dote e arras permitiam fornecer à mulher condições para o seu mantimento condigno em caso de viuvez. Paralelamente a estes aspectos, os contratos estabelecem o princípio de comunicação de bens após a consumação carnal do casamento. A partir desse momento, todos os bens adquiridos pertencem ao casal e, à morte do primeiro, o sobrevivente deve ficar em posse de metade, sendo a outra metade partilhada entre os herdeiros do defunto. Ao longo desta cronologia, verifica-se um aumento constante dos valores dos dotes. O movimento é, de resto, progressivo, acentuando-se durante o período moderno, como demonstra muito bem os estudos de Nuno Gonçalo Monteiro, nomeadamente. No entanto, na lógica que proponho para esta comunicação, eu pretendo enfatizar, sobretudo, duas ideias. Em primeiro lugar, a ideia de que o casamento e a troca de bens que dá lugar significa a constituição de uma nova célula doméstica e conjugal, que, em sentido análogo ao que se verifica para outros grupos sociais, necessita de ser convenientemente dotada. Em segundo lugar, importa salientar o sentido global destas despesas. Na verdade, em face de um quadro demográfico da amostra de cerca de 1000 indivíduos em que pude constituir, em que 65% das mulheres casavam, isso significa que os elos matrimoniais densos produziam uma permanente circulação da riqueza entre os grupos aristocráticos. Esta constatação sugere a importância de uma noção que retomarei na conclusão desta comunicação, quando esboçar algumas hipóteses globais. Em concreto, a hipótese de que a densificação das relações sociais, reiteradas neste caso pela circulação de bens, constitui um quadro imprescindível à coesão e à reprodução da aristocracia. Sustendo esta hipótese também, sobretudo a partir dos dados sobre os níveis de consanguinidade. Recordando do que disse há pouco sobre os interditos matrimoniais, importa colocar a questão em que medida se relacionam as concepções matrimoniais que defendem a exogamia com uma condição para construir a unidade da sociedade e os interesses de um grupo socialmente endogâmico. De que forma a aristocracia se adaptou a um esquema construído pelas autoridades eclesiásticas? Estas questões, como veremos, relacionam-se diretamente com as reflexões que fiz há pouco sobre a importância de considerar o caráter englobante de certos princípios fundadores da organização social global. A grande maioria dos estudos sobre os padrões matrimoniais da aristocracia consideram-nos essencialmente subsidiários dos interesses políticos e estratégicos dos grupos, das linhagens, na maioria das vezes expressos pelos interesses sucessorais e da relação com os reis e com outros grupos poderosos. Assim, na maioria das vezes, assinalam-se alguns casamentos consanguíneos quando as genealogias tornam evidente rapidamente, sem que se tenha uma percepção sobre o significado destas ligações em concreto no quadro global geral das práticas matrimoniais. E o que fiz na tese foi procurar inquirir os níveis de consanguinidade num plano global, procurando complementar com outro tipo de abordagem os dados e perspectivas disponíveis na bibliografia. Do ponto de vista metodológico, este passo significou a elaboração de quadros genealógicos para todos os casamentos, procurando encontrar os antepassados comuns.
e filo recorrendo à bibliografia, aos nobiliários, completando por vezes essas informações com dados extraídos da documentação. Portanto, para cada casamento é necessário reconstituir uma árvore genealógica cognática que procura expandir os vários antepassados dos dois cônjuges até encontrar aquele que é o antepassado comum do casal. E, portanto, eu sublinho só que o material empírico que sustenta esta análise vai estar disponível, portanto, todas as genealogias, todas as tabelas que se sistematizam esta informação vão estar disponíveis nos volumes de anexo da minha tese, que depois das provas será logo possível disponibilizada nos repositórios. Portanto, do ponto de vista da consanguinidade, os dados podem se resumir na tabela que agora apresento. Ou seja, o que se verifica é que num corpus de 253 casamentos, apenas 60, ou seja, 24%, podem ser considerados canonicamente endogâmicos. Ou seja, casamentos feitos dentro do perímetro considerado interdito pela Igreja. Mas mesmo dentro deste perímetro, a esmagadora maioria dos casamentos diz respeito ao 4º grau, que é, aliás, coerente relativamente aos dados do estudo da professora Maria Lourdes Rosa acerca das dispensas matrimoniais requeridas por portugueses em Roma entre 1455 e 1520. Também aí, no levantamento de Lourdes Rosa, cerca de 80% das dispensas por consanguinidade eram relativas ao 4º grau. Na realidade, e é o que se constata, os casamentos com parentes no 2º e 3º grau canónico, ou seja, casos em que os indivíduos partilhavam um avô ou bisavô, portanto, o que nós hoje chamaríamos primos direitos ou primos em 2º grau, são estatisticamente insignificantes, valendo, respectivamente, 1% e 6%. A grande maioria dos casamentos que envolvem a partilha de algum antepassado comum situam-se em graus longínquos entre o 5º e o 10º grau. Nos casos, importa frisar isto, nos casos em que nenhum laço de parentesco foi detectado, as reconstituições avançaram até ao 4º, 5º e por vezes 6º grau, o que permite pelo menos reforçar a hipótese da raridade de casamentos com parentes consanguíneos próximos. Importa frisar, e até de acordo com o que disse há pouco sobre a disponibilização de todo o material empírico que farei nos volumes de anexo da tese, que algumas destas ligações poderão ser objeto de correções. Sobretudo quando estamos para lá do 4º grau, poderá e haverá certamente algumas relações que nos escapam e outras que foram constituídas que podem não corresponder à realidade, digamos assim. Mas em sentido inverso, os dados referentes aos graus mais próximos já se revestem de maior solidez, até porque estamos a falar de redes com uma extensão muito mais reduzida, e aqui falo concretamente até ao 4º grau canónico. Em suma, e isto é importante, os dados permitem verificar que os casamentos se faziam na esmagadora maioria das vezes. Desculpem, só para precisar o ponto que eu estava a dizer há um bocadinho, o que eu quero dizer é, se para lá do 4º grau, de facto, as relações se multiplicam e pode haver erros nas genealogias, em sentido inverso, quando estamos a lidar com um grupo, com redes muito menos extensas, a probabilidade, teoricamente, é de haver menos erros. E isso confirma a tese segundo a qual os casamentos, ou melhor, reforça a solidez dos dados referentes à exiguidade de casamentos com parentes próximos. E, portanto, e retomo agora a narrativa, os dados permitem verificar que os casamentos se faziam na esmagadora maioria das vezes com pessoas com quem se tinha uma relação afastada, em muitos dos casos até certamente desconhecida, e que é também uma consequência do caráter minoritário e endogâmico do grupo. Assim, casar com alguém com quem se partilham ascendentes ainda que longínquo, neste caso, nestes graus muito afastados, é uma inevitabilidade, mas se nos recordarmos o discurso de Santo Agostinho na Cidade de Deus, era um procedimento normal. Tratava-se de ter o parentesco na sua fuga para gerar unidade, que era o que dizia Santo Agostinho na Cidade de Deus. Ele sabia que a uma dada altura, porque a humanidade é una, vem toda do mesmo pai, as pessoas se vão casar com alguém com quem partilham um ascendente longínquo, e portanto o esquema que vocês estão aqui a ver é exatamente isso, não se casam com um próximo, mas acabam por se casar com alguém longínquo e a ter o parentesco na sua fuga e a gerar novamente unidade. Nós estamos a afirmar, e isto importa frisar bem,
que os aristocratas procuravam casar com alguém dentro daquele perímetro específico, ou seja, como se eles tivessem um esquema mental em que tivessem que procurar o 5º ou 6º grau. Nada disso. O que eu quero salientar é que as recorrências de uniões naquele espaço são a consequência das percepções exogâmicas na consanguinidade no quadro de grupos sociais minoritários. Mesmo que os indivíduos não tivessem os preceitos teológicos em toda a sua complexidade na sua mente, o que nós vemos aqui é, de forma bem visível, o efeito que estas construções teológicas tiveram nas práticas sociais. Importa só frisar aqui que o 4º grau merece alguns comentários. Se recordam, eu tive a oportunidade de distinguir entre os interditos naturais e os interditos humanos. E dentro da esfera dos interditos humanos, o 4º grau, consanguíneo, mas o mesmo se passa na afinidade, desempenha um papel de charneira, fazendo a fronteira entre a desejável exogamia e os graus considerados demasiado próximos. E estes dados adquirem maior pertinência se relacionados com estruturas sociais. Os documentos medievais, de vários tipos, tanto nos contratos de casamento, como nas crónicas, como nos célebres ditos da corte do início do século XVI, demonstram que os aristocratas consideravam o casamento com alguém de boa linhagem, ou seja, como socialmente semelhante, um critério fundamental. O mesmo a dizer, impunha-se sobre a exogamia consanguínea uma percepção socialmente endogâmica. Portanto, o que eu procurei fazer foi construir um inquérito para aferir da sobreposição entre estas categorias. Portanto, para todos os casamentos que uniram parentes até ao 6º grau canónico, eu construí um inquérito baseado na tabela que agora vos apresento. Ela hierarquiza, eu procurei hierarquizar os elementos mais importantes, na construção da posição social do grupo. E um casamento pode ser considerado endogâmico quando, por exemplo, as parentelas partilham a presença na esfera curial, e pode ser considerado homogâmico, portanto, igual, quando ambas são detentoras de títulos e senhorios da coroa. E em sentido inverso, mas complementar, encontramos casamentos que ligam parentelas em níveis sociais distintos ou ligeiramente dissemelhantes, quando, por exemplo, uma das parentelas detém títulos e a outra não. Mas, portanto, este inquérito produziu uma série de dados que sugerem, desde logo, o nível absolutamente endogâmico das uniões matrimoniais. Ou seja, todas as parentelas partilham a presença na esfera curial. O mesmo é dizer, a relação com o rei tornou-se o ponto de apoio essencial à reprodução desta aristocracia, expresso nas relações de serviço e no facto de, cada vez mais, os aristocratas serem senhores através do rei, pelas concessões de senhorios, e também na medida em que as suas práticas matrimoniais se organizam em função do espaço social arbitrado pelas figuras régias. Por outro lado, as uniões são predominantemente homogâmicas, sendo todavia complementadas até nas mesmas parentelas, por casamentos que ligam grupos e níveis ligeiramente distintos. Por exemplo, nos casos em que um grupo titular casa um dos seus membros com uma parentela cortesã donatária de senhorios da coroa, mas sem título. E este panorama permite, assim, afirmar que o sistema matrimonial se caracteriza por uma articulação entre exogamia consanguínea e endogamia social. E, na verdade, a importância da corte régia como ponto de definição das alianças entre os grupos e indutora de um padrão matrimonial que articula ligações entre parentelas em nível similar e complementarmente distinto, já havia sido observada para cronologias anteriores nos estudos de Valentina Ventura, José Augusto Tomé Pizarro, Bernardo Vasconcelos e Sousa. Em todo caso, se relacionados com as concepções e representações medievais sobre o casamento, os dados ganham consistência e sugerem a importância de considerar a estruturação e reprodução da aristocracia em função de um quadro global formado por uma sociedade senhorial e eclesial. Na verdade, os impedimentos que forçam a exogamia consanguínea não são uma barreira ou um golpe na coesão do grupo e do seu modo de reprodução. Pelo contrário, densificam as relações, expandem as redes, permitem ganhar aliados.
Vistas de uma forma global, estas práticas sugerem a importância para a coesão da aristocracia enquanto grupo dominante de densificar as relações. E aqui o papel do casamento é, de certa forma, análogo, embora tenha as suas especificidades, com as relações de criação de serviço cavalheirescas. Significam, em suma, que a densificação das relações era um fator preponderante. Como há pouco referi, também neste sentido, a circulação da fortuna, através das dotações matrimoniais, ganha maior concretude. Portanto, eu afirmei que a circulação da fortuna solidificava essas relações, porque a verdade é que essa fortuna circula entre o grupo, nas suas várias hierarquias, nas relações que podem ser consideradas como homo ou hipogâmicas. Mas esta dinâmica assente na articulação entre exogamia consanguínea e endogamia social necessitava de um outro elemento para funcionar plenamente. E esse elemento é a afinidade. Os estudos de autores como Anita Guerreau-Jalabert e Gerard Delille já haviam sugerido que os padrões matrimoniais ocidentais se caracterizavam pela significativa distância consanguínea e pelo recurso constante à afinidade. E, portanto, aquilo que eu decidi fazer foi seguir esta hipótese no meu inquérito. Como há pouco referi, depois do Concílio Latrão IV, os interditos sobre a afinidade aplicavam-se sobretudo aos vivos, ou seja, devido à união das carnes, eles não podiam desposar um parente do cônjuge falecido até o 4º grau. No entanto, estes interditos não se aplicavam aos parentes de ambos os elementos do casal. E, em termos concretos, o que acontece é que os indivíduos casam frequentemente com um parente por afinidade de um consanguíneo próximo. Eu já vou explicitar isto através de alguns esquemas concretos. E, começando a elaborar genealogias que sobreponham consanguinidade e afinidade, estes esquemas aparecem com enorme frequência. E só não são detectados, a maior parte das vezes, porque, se repararem, a esmagadora maioria das genealogias de que nós dispomos nos trabalhos são genealogias consanguíneas e, na maior parte das vezes, seguem apenas a linha de descendência masculina. E, portanto, escapa-nos uma série de relações fundamentais para explicar não só as relações matrimoniais, como eu estou aqui a ver o Miguel Metelo Seixas a lembrar-me de uma discussão que tivemos há pouco tempo no mestrado, mesmo para explicar a circulação dos próprios dispositivos heráldicos, que têm de ser vistos de forma alargada. Portanto, eu disse-vos que a afinidade é importante e ela aparece em vários esquemas, desde os esquemas mais simples, que se repetem com alguma abundância, em que nós vemos, por exemplo, e estes sim procurados voluntariamente, como casamentos entre pares de irmãos, mas os esquemas vão-se complicando. Encontramos, por exemplo, irmãos a casar com duas primas, com tia e sobrinha, ou com parentes no 3º ou 4º grau em diferentes gerações. Ou, por exemplo, tios e sobrinhos a casar com tias e sobrinhas, ou com primos. Vou-vos passar só 2 ou 3 esquemas também para não amassar imenso com isto. Por exemplo, este é um caso em que temos 2 irmãos a casar com com tio e sobrinha. Aqui neste caso, tio e sobrinho casam com tia e sobrinha. Até casos mais complexos. Portanto, antes de complicar demasiado com um esquema muito complexo, este tipo de esquemas estão-se sempre a encontrar. E o princípio básico é casar com um parente consanguíneo casar com um parente por afinidade de um consanguíneo próximo. É o que se está constantemente a fazer. E aqui vocês veem isto num esquema mais complexo, em que, por exemplo, se virem, conseguem ver o meu cursor? Okay. Se virem aqui, por exemplo, nós temos aqui várias relações, por exemplo, 3 primos que vão casar com, por exemplo, 3 irmãos. Ou seja, o que nós estamos a ver é as coisas a encadearem-se. E importa frisar isto não quer, eu já vou especificar melhor isto não quer dizer que isto fosse voluntariamente procurado. Não é um esquema pré-determinado da realidade, é uma consequência de uma série de constrangimentos. Portanto, devo salientar, por isso que se nos casos mais simples, como os de pares de irmãos, estamos a lidar com alguma coisa procurada claramente, nos outros, e sobretudo quando a sua dinâmica complexifica substancialmente, as coisas já não se passariam exatamente da mesma forma. Ou seja, os indivíduos não procuravam casar com aquele parente de afinidade por específico. E, pelo contrário,
O recurso às redes de afinidade é uma consequência lógica dos constrangimentos impostos pela exogamia consanguínea e pelo facto de o grupo estar submetido a uma lógica socialmente endogâmica. E esta dinâmica significa simultaneamente a abertura das redes e a multiplicação das relações, porque o novo casal, na melhor das hipóteses, partilhava um ascendente longínquo. E significa, por outro lado, recrutar um cônjuge que não é um estranho, com quem se partilha um parente consanguíneo de um e por afinidade de outro. Em termos globais, o que eu quero salientar é que a afinidade, portanto, o recurso constante às redes da afinidade, é um mecanismo, digamos assim, que permite fazer funcionar a dinâmica global atrás descrita, ou seja, da exogamia consanguínea e da endogamia social. E o resultado é a formação de um grupo social com redes densas, constantemente recriadas em função dos interesses sociais dos grupos e maioritariamente organizadas pelos constrangimentos ditados na esfera curial, que é cada vez mais estruturante na organização e reprodução do grupo. E gostaria de entrar na fase final desta comunicação, fazendo um esforço para integrar estes dados e reflexões num contexto mais vasto, inserido, como eu dizia no início, numa tentativa de construir, de discutir um modelo para compreender a estruturação e a reprodução da aristocracia. E retomo assim a importância da eclésia enquanto macroconceito. As alianças matrimoniais tinham uma importância estrutural para o grupo dominante. E como procurei demonstrar, as ideias e concepções que estruturam as práticas matrimoniais provêm de um esforço de criação de um modelo ideal para as relações humanas inspirado nas Escrituras. E a transformação dessa interpretação em normativa é da responsabilidade das autoridades eclesiásticas, pois estas afirmam-se ao longo dos séculos como as entidades específicas que manipulam e interpretam de forma monopolista a palavra e o sentido normativo que esta devia adquirir. Procurei demonstrar, seguindo pistas e a imensa bibliografia sobre a concepção e a normativa matrimonial, que há uma certa coerência das perspectivas eclesiásticas e que estas se fundam não em interditos de ordem física ou biológica, mas num esforço de estruturar uma sociedade unida pela caritas, pelo dom divino que devia conduzir os homens a amar a Deus e ao próximo, mandamentos enunciados desde logo na frase que abre o nobiliário do Ponto Dom Pedro, que eu já aqui citei. E na medida em que estas ideias se transformam em normativa, os leigos incorporam o essencial das ideias e das práticas, ainda que ao cabo de séculos de enfrentamento. Ou seja, a imposição deste modelo resulta também do facto de a hierarquia eclesiástica ter tido uma capacidade totalizante, digamos assim, sobre a sociedade. E, portanto, o peso das hierarquias eclesiásticas e dos mitos fundadores sobre os quais elas fundam a sua autoridade conduzem a um certo efeito de ressonância de ideias complexas que acabam por moldar as práticas sociais. Portanto, a exogamia consanguínea de que dar conta é, e que é confirmada por alguns estudos sobre outras partes do Ocidente medieval nesta cronologia, embora eles não sejam muito numerosos, permitem-nos deste modo salientar que o princípio de uma sociedade fundada na circulação da caritas como um vínculo de construção da unidade configurou e moldou as práticas de aliança dos grupos dominantes. O mesmo é dizer que a lógica que emerge da eclésia como um conceito englobante num mundo que não conhece outro fundamento senão aquele que emana de Deus e das Escrituras, é a lógica através da qual, do meu ponto de vista, temos que conceber a maneira como os grupos aristocráticos se estruturam e reproduzem. Eu nesta comunicação não tenho tempo para desenvolver outros aspectos igualmente fundamentais desta relação, que têm sido explicitados por autores como, por exemplo, Alain Guerre. E anuncio que é também este conceito englobante da eclésia que está na base das concepções sobre o tempo, sobre a marcha da cidade celeste, e que estrutura também, por exemplo, um conjunto essencial de relações com um espaço que é polarizado pelos edifícios de culto, pontos intermediários da relação com o sagrado, albergues das relíquias e do corpo de Cristo, transubstanciado na Eucaristia. E essa polarização, igualmente firmada pela relação com os santos, produz uma tendência global para a fixação dos homens ao sol,
que é a base sobre a qual também assenta o modelo global da apropriação do território e de relação com os homens que nele habitam, e que é fundamental para a posição da aristocracia. E talvez não seja coincidência deste ponto de vista que a massa, ou a grande massa dos documentos da prática medievais que chegaram até nós, e particularmente os grupos dominantes, lidem com questões sobre a terra, porque a terra e as relações nela expressas constituem a base do sistema social. E, do meu ponto de vista, dificilmente poderia haver uma conexão mais evidente deste peso ordenador do que ao nível das alianças matrimoniais, que constituem um instrumento fundamental na coesão dos grupos. A criação e recriação de vastas redes de parentesco, condição de inserção nos espaços sociais determinantes, de acesso a um conjunto relevante de relações com os espaços sociais decisivos, perímetro de circulação dos direitos sobre a terra e sobre os homens. Portanto, o parentesco e as alianças matrimoniais que o permitem constantemente recriar assumem esta função global. Portanto, numa palavra, uma estrutura de base ao funcionamento e à reprodução do grupo, que simultaneamente o expande e solidifica e que abre caminho a outras práticas, designadamente a transmissão e a sucessão, que, através deste enquadramento global, adquirem eficácia. E permite-me aqui invocar novamente o conceito que proponho como hipótese fundamental e que ponho à discussão convosco, que é o da densificação das relações sociais. Trata-se de um princípio que se estrutura a partir do peso de uma sociedade fundada pela Caritas e pelo dom recíproco, pela antídora de que nos fala o livro de Bartolomé Claver. As redes matrimoniais estruturadas sugerem que a construção se faz segundo este princípio. Mas outras relações sugerem igualmente que os grupos dominantes não só se caracterizavam pelas suas vastas relações, redes de parentesco consanguíneo por aliança, mas também pela extensão de outras relações ditas artificiais, base de expressão da Caritas e do dom, que se entrecruzam naturalmente com percepções e objetivos mais mundanos. Para o grupo dominante, as relações com os seus criados, alimentadas pelas benesses in vida nos estamentos, recompensando o serviço, com o rei, fonte de benefícios, com os mosteiros e conventos de que eram patronos e a que destinavam os seus corpos e partes das suas fortunas, fundando capelas e pagando ofícios até ao fim dos tempos, segundo a escatologia cristã, aos irmãos de leite, a quem frequentemente destinavam roupas e dinheiros nos seus testamentos, enfim, aos companheiros de armas, senhores e cavaleiros com quem partilhavam os espaços de cruzada e aventura e momentos de progressão nas idades sociais, como a investidura cavaleiresca. Enfim, há um conjunto vasto de relações ditas artificiais que, em complemento, em articulação com o parentesco consanguíneo e por aliança, que, por todas as razões que eu aqui evoquei, desempenham um papel fundamental. Portanto, a articulação de todos estes tipos de relações sugerem o caráter promissor, a meu ver, de considerar uma reprodução, uma estruturação e uma reprodução da aristocracia baseada na densificação das relações sociais, que é a base de acesso, de criação, de reiteração e de transmissão de posições sociais na longa duração. E agradeço-vos a atenção. Bom, Miguel, é sempre com muito gosto que o ouço e parece que vamos prolongando a nossa conversa sobre estes temas desde há muitos anos e para mim sempre com proveito. Ainda bem. Eu queria aproveitar para lhe perguntar uma questão que me surgiu na sua apresentação de hoje. Quando fala desta endogamia social, aquelas classificações que nos expôs aqui, diversas classificações, eu queria perguntar o seguinte: nestas classificações acha que tem algum peso a classificação por foro da Casa Real? Ou seja, aquela classificação instituída por Dom Afonso V e depois mais tarde, claro, alterada por Dom Manuel e ao longo do século XVI novamente alterada pelos sucessivos reis. Acha que essa classificação emanada diretamente da coroa tem algum peso nas práticas endogâmicas da aristocracia desta época? Eu acho que sim, mas eu aqui, até porque não conseguia abarcar, fazer isto já foi uma empreitada significativa, não conseguia abarcar com um nível de pormenor essas hierarquias. Portanto, cingi-me
a aceitar, digamos assim, um critério da presença curial. Mas, e como eu refiro na tese, que pronto, em breve vão poder consultar, eu refiro várias vezes que este método, digamos assim, pode ser muito complexificado e trabalhado. E, por exemplo, desde logo, porque, por exemplo, até porque eu fiz isto manualmente, isto só considerou as relações de parentesco consanguíneo mais próximo dos indivíduos, mas até por aquilo que eu disse sobre a afinidade há pouco, o facto de não ser filho de alguém, mas ser sobrinho por afinidade de X personagem que está acima, pode ser igualmente fundamental para elevar o estatuto social dessas pessoas. Só que, fundamentalmente, eu penso que este método poderá ser melhorado através de duas vias. Uma é, como o Miguel diz, seja aplicando outros filtros ou mais finos e testar e ver o que dá, mas embora eu esteja convencido que essa hierarquia tem bastante importância. Por outro lado, mas isso provavelmente só será possível na base de um projeto coletivo que se foque nas questões de redes e que use, nomeadamente, instrumentos digitais que consigam detectar relações que a olho nu nós não, são muito dificilmente conseguimos. Mas isto para lhe dizer que concordo perfeitamente e, aliás, acho que tem toda a lógica, porque, de facto, o elemento que se torna que vai adquirindo cada vez mais peso é a relação através do reino, através do espaço social régio. Sim, e eu acho mesmo que a questão, os senhorios neste seu quadro estão muito bem apontados, assim como a pertença à casa do rei, da rainha ou de um infante. Mas, na verdade, eu pergunto-me se a questão do filhamento não é só por si aquilo que se calhar tem um peso cada vez mais importante. Digo isto também, retomando as nossas conversas há muito tempo, a partir da análise heráldica, ou seja, o que é que determina verdadeiramente a ordem que é dada aos brasões, quer nos grandes armoriais, quer na sala do Paço de Sintra, se não é precisamente a questão do filhamento. Da antiguidade, claro, evidentemente, e claro, sim, e isto que está aqui, não é? Ou seja, a pertença à casa, a detenção de senhorios, enfim, os títulos, claro, em primeiríssimo lugar, mas não sei se uma das chaves não será precisamente a importância do filhamento, o estatuto dentro do filhamento e depois a antiguidade do filhamento também, não é? Mas, eu digo isto na tese, isto é apenas um inquérito embrionário, não tenho qualquer pretensão de ser nem eu acredito nisso, de qualquer das formas, uma palavra final sobre o assunto, nem pouco mais ou menos. Na verdade, muitas hipóteses isto na verdade foi uma solução que eu encontrei mais ou menos artesanal e construída naturalmente com base naquilo que nós vamos aprendendo, que é importante, para verificar o entrelaçamento, como eu dizia há pouco, da consanguinidade e das questões sociais. Mas eu estou perfeitamente de acordo consigo, acho que imensas hipóteses para testar, digamos assim, podem ser aplicadas a seguir. E sem querer monopolizar, deixe-me só dizer duas coisas muito breves, só para lhe dizer duas abordagens suas que eu acho excelentes, de facto. Uma tem a ver com essa interpretação final do parentesco aristocrático na sua... Não é bem uma inserção, é no seu paralelismo com a Eclésia, que eu acho que é uma ideia brilhante e que de facto faz todo sentido e que de resto, como o Miguel disse também outro dia, é perfeitamente extensível à própria heráldica, que encaixa exatamente nestes moldes teóricos. E outro é esta característica tão curiosa do sistema de parentesco aristocrático desta época, que o Miguel salienta, esta articulação entre uma exogamia consanguínea e a endogamia social, que de facto talvez seja um dos fatores, um dos trunfos desta nobreza de corte e da sua projeção nestas épocas, não é?
em contraste com aquilo que vai acontecer mais tarde, não é? Como o Nuno Gonçalo Monteiro explica muitíssimo bem, não é? Em que precisamente a endogamia social é absolutamente colada a uma endogamia consanguínea, já a partir do final do século, ou da segunda metade do século XVII. Portanto, muito obrigado pela sua comunicação. Deixa-me só dizer duas coisas relativamente a isso. A primeira questão, eu citei, mas provavelmente deveria ter enfatizado isso com mais cuidado, o quadro global ou teórico a que eu me sirvo, não sou eu nem pouco mais ou menos o inventor, eu sou simplesmente alguém que aproveita o quadro, neste caso formulado pela Anita Guerra Jalaverre, e que procurei usá-lo num estudo empírico, digamos assim. Porque reconheço que, de facto, não encontrei nenhum quadro mais inteligível e coerente para o estudo destas questões. E a outra questão é, de facto, a surpresa que para mim foi esta questão da endogamia social e do facto articulada com o facto de haver poucos casamentos com parentes muito próximos. Porque, de facto, nós temos alguma dificuldade em afirmar se nos séculos anteriores, nomeadamente no período da Reforma Vitoriana, etiquetamos-lo assim, se de facto nessa época, na época anterior, havia muitos casamentos consanguíneos, porque de facto as poucas genealogias que temos, com pouquíssimos dados, referem-se aos casamentos régios, e esses que nos referi há pouco têm uma especificidade, até as próprias dispensas matrimoniais são sempre concedidas com base de que isto vai resultar na concórdia dos reinos, portanto é algo mais importante. E de facto é preciso fazer algum esforço para encaixar, digamos assim, o funcionamento deste modelo, porque o que para nós é inato é nós imaginarmos as dinastias capitalistas burguesas do século XIX, sei lá, imaginamos Rothschild e não sei o quê, a casar com parentes consanguíneos muito próximos, imaginamos uma lógica da acumulação capitalista, digamos assim, e de facto, quando nós estudamos estes grupos dominantes, vemos que eles se organizam por lógicas muito diferentes e, portanto, temos que fazer um esforço para quebrar o esquema que temos na nossa cabeça. E, de facto, é importante também que eu saliente isto, eu aqui estou a apresentar os dados em bruto, mas na tese desenvolvo-os um bocadinho de forma um pouco mais segmentada, e aquilo que se observa, de qualquer das formas, é o pronúncio do sistema que depois se vai afirmar de forma plena no período moderno e que Gonçalo Monteiro observa de forma tão clara, que é que nós vemos tendencialmente, não é uma regra exata, mas tendencialmente os casamentos com parentes no quarto grau começam a ser de parentelas titulares, ou seja, vamos começando a ver que a hierarquia que a corte inventa no século, a partir de meados do século XV, digamos assim, vai começando lentamente a colocar-se no terreno, até chegar ao ponto máximo, que é como o Miguel estava a dizer, e como o Gonçalo Monteiro mostra, do século XVII e do século XVIII, em que de facto há uma absoluta endogamia consanguínea e social, mas aí parece-me que já estamos a entrar... o sistema social, embora tenha muitas coisas que se mantenha, normalmente a importância da terra, a importância dos senhorios, dos vínculos, a própria escatologia, há outras coisas que vão evoluindo, que vão mudando. Lá está, era o que eu estava a dizer há um bocadinho no início, quando estava a refletir de uma forma um pouco abstrata sobre o que é isso da reprodução social, é que de facto as cidades têm inércia, mas são todas sujeitas à mudança. E há até uma frase de Maurice Godelier, que é um antropólogo que eu cito aí, que ele diz de facto uma evidência, mas que nós nos esquecemos algumas vezes, que é o que distingue os homens, o homem, o ser humano, não é o facto de viver em sociedade, porque há muitos bichos que vivem em sociedade, mas é o facto de produzir, de construir, de fabricar a sociedade. Ou seja, é a mudança das sociedades que é a especificidade do homem, portanto. Mas eu acho que aqui já estou a derivar um bocadinho da Idade Média. Bem, Mário, tinhas questões para colocar ao Miguel? Eu tenho duas perguntas de mero desconhecimento e uma pergunta bastante provocatória.
provavelmente será tosca, mas enfim. Bom, a primeira prende-se com a questão da memória, ou seja, até que ponto estes grupos têm memória dos seus antepassados. Portanto, na documentação que viste, até que graus eles conseguem recuar? Se tens alguma ideia disso, se de facto nestes documentos de partilhas, eventualmente, tens uma noção de que até para trás, até como para trás eles recuam. A segunda era que até que ponto o elemento da vizinhança, portanto, este elemento de solidariedade, que muitas vezes nós vemos não somente nos campos, mas sobretudo nas cidades. E eu reparei que, por exemplo, no caso das elites de Lisboa, muitas vezes as uniões baseavam-se na ideia de vizinhança, de partilha do mesmo espaço. Foi operativo ou não? Ou pelo menos se espelha ou não nas tuas fontes. Obviamente eu sei que estás aqui a limitar-te à questão da aristocracia curial, em que se calhar provavelmente esse aspecto da vizinhança não é obviamente extremamente importante, mas de facto se na documentação esse elemento aparece, pode ser vizinhança física, de partilha da mesma casa ou eventualmente do mesmo património. E a provocação é no sentido de te perguntar se esse sistema que tu vens de descrever de forma exemplar e de facto magnífica, podia ser de outra maneira. Porque, na verdade, quando falas de haver poucos exemplos, não é? De uniões naqueles patamares interditos, dificilmente poderia ser de outra maneira, penso eu. Porque, de facto, a Igreja, não é? Ao estabelecer esses interditos, não é? De facto, não, ela é operativa. Porque, obviamente, quando estamos a ver documentação, estamos a ver, muitas das vezes, a exceção, não é? Uma súplica, não é? Uma dispensa de consanguinidade é exatamente isso, é a dispensa da regra. E, portanto, muitas vezes nós tendemos a concentrar-nos na exceção e não na regra. E, provavelmente, certamente, esses casamentos, ou pelo menos essas uniões, seriam veementemente combatidas. Obviamente, depois nós não temos também toda a documentação judicial por trás disso, porque obviamente as audiências, não é, dos bispos e do arcebispo de Braga e depois do arcebispo de Lisboa, teria certamente pejada de toda esta documentação sobre matrimónios que releva dos sacramentos e que, portanto, nós não temos, não é? Nós temos documentação judicial da Igreja, sobretudo questões patrimoniais e questão de direitos, não tanto da parte sacramental, e obviamente seria certamente uma mudança diferente. E pergunto também como é que poderia ser de outra maneira se de facto nós temos uma população aristocrática, creio eu, reduzida, não é? Nós aprendemos, não é? Depois do Oliveira Marques, é 1% nobres, 2% clérigos e o resto é tudo povo. Onde é que haveria outros grupos, não é? Semelhantes, ou pelo menos que poderiam partilhar esse conjunto de características e esse conjunto, eventualmente, de vivências, para que eles pudessem unir. Ou seja, eu pergunto se de facto eles não se unem, porque de facto não há outra escolha. Se calhar é uma coisa muito tosca de dizer, mas de facto é isso. Parece-me que estes resultados derivam, obviamente, não é possível ultrapassar essa limitação imposta pela Igreja e também não há pessoas suficientes. Não sei, é uma questão que deixo. Mário, obrigado pelas perguntas, até porque algumas delas vão-me dar a oportunidade de desenvolver alguns pontos que eu não pude abarcar nesta apresentação, por falta de, como é óbvio, não ia estar aqui a falar eternamente, e com essas perguntas vou poder formalizar. A questão da memória, eu acho que nos documentos da prática, eu acho que a memória, sobretudo quando é mobilizada para efeitos práticos, digamos assim, é sempre um perímetro muito variável, mas mesmo muito próximo, digamos assim. Agora, e este é um ponto importante, nós sabemos que as
as leis canónicas obrigam sempre que há um casamento a verificação de parentesco até ao quarto grau e aos dos bens, não sei o quê, para garantir que não há interditos em nenhum dos tipos de parentesco. E de facto, se há grupo social que tem memória, ou que tem mais memória, digamos assim, dos seus ascendentes, é o caso deste grupo em concreto, até porque, mesmo até na esfera curial, a genealogia, a produção de livros genealógicos, nós já temos, por exemplo, nesse século XVI, o próprio livro de Damião de Goiche, que certamente são manuscritos que estão constantemente na corte, e até por razões práticas, não é? Nós vemos, é uma justificação que nós encontramos quer no livro de linhagens do Conde Dom Pedro, quer nestes livros de linhagens produzidos na corte no século XVI, que é importante, os parentescos que estão misturados, têm de saber quem é parente de quem para não casar em pecado, que é como diz o próprio, contra os mandamentos da Santa Igreja, como diz o Conde Dom Pedro. Portanto, do ponto de vista prático, eles estavam sujeitos a essa verificação. E depois, hoje não tive a oportunidade de fazer, mas quando estive na aula do mestrado a convite de Miguel Metelo de Seixas, mostrei isso, que é, por exemplo, quando nós analisamos a transmissão dos apelidos e a transmissão da heráldica, verifica-se que de facto há uma circulação de elementos que passam por vias de mulheres a irem buscar o apelido da sua bisavó materna ou da sua avó materna. Portanto, eles têm consciência de que há um grupo que é flexível, cujo recurso é flexível, consoante as ligações sociais e talvez afetivas que nos escapam na documentação. E depois também, porque também tem um outro lado prático, além do casamento, que é o acesso aos bens, à terra, ou ao poder, não é? Questões sucessórias, não raras vezes, até neste quadro demográfico, nomeadamente desta aristocracia curial, em que os homens estão, desde o início do século XV, frequentemente mobilizados para o norte da África, em que há mortalidade significativa, em que, de facto, as lógicas sucessórias podem se alterar rapidamente. Este conhecimento é importante e é em si mesmo, digamos assim, um trunfo que se pode usar para sobreviver, para usar nestas lógicas cortesãs. Isto leva-me ao segundo ponto, à segunda pergunta que colocaste, que foi a questão do espaço da vizinhança. Isso foi uma questão que me surgiu já na fase final da redação da tese, e portanto, eu limitei-me a fazer um inquérito que eu refiro na tese, que é embrionário, que é pegar nos casamentos, também neste critério, ou seja, pegar nos casamentos que uniram parentelas até ao 6º grau canónico, rolar os senhorios da coroa ou alcaidarias que eles tiveram, tanto parentela do pai e da mãe, e ver, e por vezes, se eu sabia que eles tinham um morgado especial, em concreto, colocar também esse morgado. E depois ver, de facto, quais eram as distâncias entre as bases senhoriais. A regra é a dispersão do património, portanto, acontece frequentemente os grupos serem senhores de uma terra, sei lá, na beira, e terem bens patrimoniais na zona de Évora, porque por acaso a corte anda por ali, e portanto eu refiro várias vezes que isto é um inquérito embrionário e que pode ter algumas distorções, ou seja, até porque muitas vezes conhecemos os senhorios porque temos a documentação da corte, mas depois não conhecemos o património próprio, a herança, porque nem sempre temos cartas de partilha, por exemplo, onde esse património aparece. Mas, cingindo-me a essa comparação dos senhorios, a primeira coisa, em 90 e tal casamentos que eu incluí nesse inquérito, a primeira coisa que me surgiu logo é que quase metade tinham senhorios que distanciavam entre 300 e 400 km cada um. Portanto, raríssimos são os casamentos que unem senhores cujos senhorios são, por exemplo, a 50 ou a 100 km. O que resta é coerente com o facto de ser o rei a controlar esse padrão matrimonial, porque a consequência lógica é, teoricamente, não há senhores, não há blocos senhoriais, digamos assim.
E isto também me leva à conclusão que, de facto, para estes grupos, como o fator determinante na sua estruturação é a corte régia, aquilo que é fundamental é a partilha do espaço cortesão e não necessariamente, não quer dizer que para alguns, e em alguns casos não pudesse ser assim, não necessariamente a vizinhança. Mas isto é porque o grupo que eu estou a tratar se caracteriza por ser curial. Eu estou convencido que, se nós descermos a outros níveis sociais, de resto, os próprios estudos sobre as monografias e a própria tese do professor Pizarro para outros séculos posteriores mostram que nos níveis inferiores, digamos assim, da nobreza regional e mesmo nas aristocracias concelhias, como eles não têm acesso à hierarquia e, portanto, têm relações mais circunscritas localmente, necessariamente os seus casamentos tendem, as suas alianças tendem a ser feitas com grupos mais próximos e, portanto, aí o fator do espaço tem um peso maior. E indo para a provocação, obviamente estou de acordo consigo, que é não poder... Contigo, desculpa, assim, contigo, Miguel. Então... desculpa, estava formatado. Mas estou de acordo contigo, de facto, quer dizer, o sistema é assim e não podia, e dificilmente podia ser de outra forma. Aquilo que eu nesta comunicação procurei enfatizar as coisas de determinada forma, porque eu acho que nós, em geral, temos dificuldade e estamos muito, no nosso senso comum, digamos assim, está muito contaminado por uma ideia do que é a aristocracia do final do antigo regime e do século XIX. O senso comum, ou seja, nós, numa época em que esses casamentos consanguíneos próximos se tornam muito mais regulares, parece-nos estranho como é que um sistema funciona, como é que um grupo dominante se mantém sem poder casar com grupos muito próximos. Mas, na verdade, é o facto de não poder casar com grupos muito próximos que faz com que ele seja um grupo e não um clã ou algo que se afunile constantemente. Portanto, a exogamia é o que faz o grupo. Por isso é que eu friso essa questão da expansão e da densificação das redes, porque, de facto, o sistema matrimonial é isso que faz. Mas o que eu acho espantoso, digamos assim, é que no quadro de um grupo minoritário, em que nós vemos que as alianças são muito ditadas por interesses sociais e por equivalências sociais, eu, ao início, estava à espera de ter encontrado mais casamentos muito próximos. E, portanto, quando os resultados começaram a aparecer, foi para mim uma surpresa, e depois refletindo a posteriori as coisas ganharam mais coerência, mas foi para mim uma surpresa ao início perceber que, de facto, os casamentos muito próximos são a exceção e não a regra. Obrigado, excelente. Nada, obrigado. Eu é que agradeço. Olá, Luís Filipe. Queres fazer uma pergunta? Olá, boa tarde. Olá, professor. Queria, para começar, por complementar o Miguel, dar-lhe os parabéns pela excelente comunicação que nos fez, dar-lhe os parabéns pela forma como recuperou os trabalhos da Anita Guerreau e do próprio Alain Guerreau em torno destes temas. E pronto, e acho que chega de parabéns. Que tinha 2 ou 3 comentários para lhe pedir, Miguel. Se não me falha a memória, eu registrei que trabalhou com 253 casamentos. Sim. Todos circunscritos à nobreza de corte. Todos, a maior parte deles do 15 ou do 14. São grosso modo entre 1380 e 1530, mais ou menos. Pois, então, pronto, exatamente. Eu fazia a pergunta porque queria fazer um comentário relativamente à cronologia. Quer dizer, os dados que apresenta são, de certa forma, não são aqueles que nós à partida esperávamos. Agora, queria-lhe chamar a atenção para o efeito que
a transição dinástica de finais do século XIV provoca, e, portanto, ou que no século XIV a guerra peninsular e as lutas pelo controle da corte provocam na constituição da nobreza de corte, que está a trabalhar num grupo curial. Portanto, ou seja, olhando apenas para o XV, tem um sistema a estabilizar, diria eu. E o segundo comentário que eu queria fazer tem por base uma pergunta. Relativamente à nobreza titulada, denota uma maior taxa de endogamia ou nem por isso? Do que aquela que apanhou para o conjunto da nobreza de corte. Porque há pouco ouviu, e acho que tem toda a razão, se nós sairmos deste grupo, do grupo da corte, e se formos olhar para a nobreza, para a aristocracia conselhia ou para a nobreza local, ou se olharmos para realidades anteriores, em que a corte não tem o peso, em grupos onde a corte não tem o peso, eu acho que podemos encontrar padrões distintos. Estou-me a lembrar da importância dos mosteiros e das familiaridades dos mosteiros na construção das alianças, e é uma coisa que temos muito pouco estudada, mas que não seria propriamente muito difícil, mas ou recuando no tempo, para o 13, ou mudando o espaço, olhando para as famílias da nobreza local ou da aristocracia conselhia, creio que encontraremos padrões ligeiramente diferentes. Mas queria voltar ao início e dar mais uma vez os parabéns pela excelente apresentação com que nos brindou hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Sim, eu perfeitamente de acordo com a questão da cronologia e, de facto, um dos aspectos onde se vê perfeitamente essa mudança na composição dos grupos é ao estudar estas alianças matrimoniais. Porque, por exemplo, se nós pegamos em grupos que sabemos que estão na corte há muito tempo e começamos, por exemplo, a ver a genealogia consanguínea de casamentos entre esses grupos, se recuarmos até ao 5º, 6º grau, eles vão ter tendencialmente 2 ou 3 ou até mais antepassados em comum, em gerações diferentes. Sim. Se pegarmos num grupo, como por exemplo dos Almeida, que se tornam proeminentes na corte com a nova dinastia, e essa densidade de relações já não aparece assim da mesma forma, o que significa naturalmente que eles estão a ser integrados no grupo, naquele grupo de topo, digamos assim. E aqui a afinidade também tem uma importância, eu não explicitei isto nesta comunicação, mas uma estratégia que a afinidade permitia usar com muita eficiência era casar vários dos descendentes com, por exemplo, 2 ou 3 famílias próximas entre si. Ou seja, a consequência que isto tem num espaço de 20 ou 30 anos é que este grupo integra completamente a malha daquelas relações. Eu estou perfeitamente de acordo com o que diz, acho que é totalmente pertinente. E relativamente à nobreza titulada, eu aqui, lá está, apresentei estas questões de uma forma mais panorâmica, mas na tese procuro fazer uma análise mais fina e de facto aquilo que se nota, como há pouco dizia ao Mário, penso que foi ao Mário, é que começa-se a colocar lentamente no terreno a dinâmica que nós vamos ver no período no século XVII e no século XVIII, ou seja, tendencialmente o que nós começamos a perceber é que os filhos dos titulares casam com pessoas que são parentes no 4º grau e começam a aparecer com alguma regularidade ali naquele espaço 4º grau, 5º grau, 4º grau, 5º grau, e portanto pronuncia essa dinâmica de tendencialmente os grupos, que é o que vai aparecer a seguir, dos grupos titulares casarem-se com grupos titulares.
Embora isso não seja muito prevalente, nós vejamos, até porque o sistema está sob o arbítrio do rei, por exemplo, um titular, o filho de um titular, casar com a filha de um titular e essa filha não ter irmãos, isso já não acontecia, ou só em casos muito especiais com o rei mexer, portanto, ou seja, o facto do rei ser o árbitro deste esquema, ao mesmo tempo que ele é uma figura paternal, no sentido em que dota, investe, dota o casal, ao mesmo tempo tem uma visão prática sobre isto e impede, digamos assim, demasiadas concentrações. Então, um sistema relativamente equilibrado. Portanto, para lhe responder, sim, começa a notar-se, e é o efeito dessa, de facto, do estudo que o professor fez sobre a titulação como um fator de hierarquização do grupo aristocrático em torno do rei. E eu também subscrevo naturalmente o que diz sobre tudo depende da inserção social, e aí estou perfeitamente de acordo. Agora, eu concordo consigo e eu gostaria no futuro de realizar este inquérito que o rei acabe numa cronologia anterior, até porque nós dispomos de muitos dados empíricos, por exemplo, a tese do professor Pizarro, aqui poupar-me imenso trabalho, porque tem genealogias muito vastas e que permitem já, com alguma facilidade, levar a cabo este inquérito, para perceber, de facto, como é que as coisas funcionavam. Embora os pequenos testes que eu fiz com algumas linhagens, sim, uma coisa muito superficial, deu para perceber, e esses pequenos testes mostraram alguma distância consanguínea, isto casamentos no início do século XIV, por exemplo, e o próprio professor Pizarro encontrou pelo menos 15 ou mais casos daqueles casamentos de pares de irmãos. Portanto, aquilo que é uma hipótese, mas carece de verificação empírica, eu estou convencido que tendencialmente o esquema global, ou seja, de evitar casamentos com pessoas muito próximas na consanguinidade, usar a afinidade para se ligarem, e este padrão ser estruturado a partir dos pontos de interesse dos grupos, sejam eles a corte, a cidade, uma determinada terra, parece-me que é a lógica geral, que depois, nos casos concretos, vai assumindo formas diferentes. E uma das razões pelas quais eu gostava de recuar é porque, de facto, permitir-nos-ia ver em que fase ou com que cadência este sistema matrimonial, que é uma consequência do dispositivo criado pela Igreja, se foi colocado no terreno, com que cadência é que o foi e de que forma foi moldando, digamos assim, as práticas da aristocracia portuguesa e ibérica no geral. O problema é ter, de facto, as bases documentais para o fazer e, de facto, aí para o século XV a aristocracia curial torna muito mais simples porque há muito mais, enfim, as genealogias são mais seguras, mas acho de facto que é um trabalho empírico que está por fazer e que vale bem a pena. Rita, ainda tem uns minutos. Olá. Eu estou a olhar para aqui porque eu tenho um monitor, não é? Ok. Mas eu estou a olhar para você. Oh, parabéns, Miguel, espetacular. Já está feita a defesa, já está pronto. Já tens o doutoramento, eu diria. Já está. Isto vai ficar no YouTube, não é? Eu posso mandar para o Sim, manda, depois lá. Na defesa. Parabéns, muito fixe. Eu tinha só duas reflexões. São coisas que me ocorreram já antes e que agora, ao ouvir-te falar, me ocorreram também. E uma delas é, eu também li muita coisa de antropologia e isto é claramente influenciado é uma história antropológica, diria eu, não é? Mas eu depois fico sempre na dúvida se esta questão de estudar as alianças, a consanguinidade, a afinidade, etc., não é só uma peça do puzzle. Ou seja,
a mim, por exemplo, falta-me muita questão, por exemplo, da transmissão do património e da transmissão dos cargos e etc, etc. Ou seja, a mim parece-me... Ou seja, quais são as implicações disto? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Absolutamente. A mim parece-me que falta... atenção, não estou a dizer da tua tese concretamente, que eu não li a tua tese, esta é só uma parte, não é? Estou a dizer das coisas que eu leio neste aspecto. Sabe-me pouco. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Qual é a tua opinião? Ponto 1. E a outra é... eu confesso que sou avessa a modelos estruturalistas. Ou seja, tu há bocado falavas, por exemplo, que estes comportamentos não são voluntários, que é, no fundo, basicamente o que uma leitura estruturalista diz, não é? Que são estruturas que pesam sobre o indivíduo e que condicionam a ação. E eu pergunto-te, na tua opinião, quais é que são as vantagens deste modelo, deste procurar de estruturas, deste usar, no fundo, metadados para chegar a conclusões, versus uma leitura, por exemplo, que eu gosto mais, que é da microhistória, não é? Dos estudos de caso. Ou seja, se tu, imagina, pegasses só numa 3 ou 4 linhagens e estudasses essas linhagens, achas que terias uma visão diferente desta que te deu esta leitura estruturalista, esta procura do modelo, no fundo. E é isto. Obrigado, Miguel. Eu é que agradeço as tuas perguntas. Noto que esta última já é a segunda vez que me fazes. Eu vou tentar, agora dar uma resposta mais fundamentada. Relativamente à questão da peça do puzzle da transmissão, absolutamente. Aliás, só para terem um bocadinho uma ideia, a minha tese tem 2 grandes blocos, que é o bloco de transmissão e da aliança. E este da aliança tem 100 e poucas páginas e a transmissão tem 200 e tal. Portanto, ou seja, porque é de facto um elemento fundamental. E isso vai-me permitir agora aqui dizer um par de coisas. Algumas delas eu disse há alguns dias na aula que dei a convite do Miguel Metelo Seixas. Na altura eu falei de transmissão da heráldica e, de facto, a transmissão da heráldica aí replica um bocadinho o que nós vemos na transmissão do património. Ou seja, o que me parece que acontece neste grupo, lá está, neste grupo senhorial e curial, neste período, são 2 tipos de transmissão, vamos pôr isto de uma forma assim mais esquemática, 2 tipos de transmissão que coexistem e desempenham funções diferentes. Uma transmissão sucessoral, que é estruturada, por um lado, pelos bens da coroa, regidos pela lei mental, e pelos vínculos que se difundem durante este período, e, portanto, uma transmissão que hierarquiza as parentelas em função do primogênito e do homem, que se torna, digamos assim, a figura de proa das parentelas, e coexiste com esta dinâmica, a dinâmica da herança, que é a dinâmica da partilha. E sempre que as cartas de partilha, sempre que nós conseguimos encontrar cartas de partilha, o que nós percebemos é que o princípio de partilha da herança de todos os herdeiros se mantém, embora hierarquizada com algumas nuances dentro da parentela, em função, novamente, das questões de género e de idade. Mas o que eu procuro defender com isso é que estes modelos coexistem porque um modelo sucessório se torna o ponto cada vez mais de exercício do poder senhorial, digamos assim, ao ponto que o modelo, a herança, porque circula constantemente, através das dotações matrimoniais, através dos testamentos, que em grande medida vão para atividades caritativas ou até para a própria Igreja, há uma dinâmica de circulação que, mais uma vez, como eu dizia há pouco, reitera as relações sociais de várias ordens, seja com criados, seja com a Igreja, seja com vários parentes. E, de facto, aquilo que me parece é que essa dinâmica global é complementar melhor, encaixa com esta dinâmica dos casamentos, e aquilo que eu procuro enfatizar é que, do ponto de vista global, mais uma vez, as práticas de transmissão não adquirem eficácia, digamos assim, se não houver redes de parentesco constantemente alargadas e recriadas, porque senão as coisas não se transmitem. Aliás, uma das coisas, há pouco fiz uma incursão
por exemplo, em algumas capelas no mosteiro de São Domingos, no Porto, e uma das coisas que se nota a diferença para estes grupos curiais é que rapidamente essas capelas do mosteiro de São Domingos os descendentes, digamos assim, os descendentes dos instituidores rapidamente se perdem e aquilo passa a ser administrado por pessoas nomeadas pelos juízes da Câmara. E esse é digamos assim, é o oposto ao que sucede nestes grupos curiais, que parece que conseguem recriar constantemente mais relações. De facto, eu não tenho uma concepção, claro que eu me inspirei numa antropologia estruturalista, digamos assim, mas eu não tenho nenhuma profissão de fé e dogma relativamente à metodologia. Para mim, do meu ponto de vista, o que é interessante em história, e eu procuro fazer um pouco isso da tese, é a variação de perspectivas, porque cada uma nos dá coisas diferentes. Eu, na redação da tese, procurei, tanto para descrever as práticas de transmissão, como para estudar os casos de aliança, articular entre uma perspectiva de vista global e depois pegar em casos concretos. Ou seja, para ver... Ou seja, partindo do princípio que diferentes escalas nos dão para ver determinadas coisas. Portanto, foi sempre nesse princípio que eu me norteei. De facto, parece-me que uma coisa não impede a outra. Agora, a vantagem que eu acho que é ter um panorama global, digamos assim, reside em reconstituir estruturas, digamos assim. E elas são, de facto, importantes, não é? Eu uma vez estava a falar neste caso com o Alain, e estávamos a ter essa discussão e ele disse-me, sim, então porquê é que as pessoas vão todas de férias em agosto? Elas podem escolher ir de férias em qualquer altura do ano, mas de facto 80% vai em agosto, por alguma razão. Ou seja, o que eu quero dizer é a partilha que eu faço deste estruturalismo, digamos assim, não é um mecanismo pré-determinado da realidade, é simplesmente perceber que as pessoas se movem em determinadas concepções, em determinadas preocupações e que isso resulta em coisas mais ou menos regulares. E depois, o que eu acho que de facto é interessante na historiografia é quando nós conseguimos fazer o casamento, digamos assim, entre essa perspectiva esquemática ou estrutural, digamos assim, e quando podemos ter documentos para estudar a fundo uma parentela e relacionar aquilo que vemos nos casos mais concretos com esse panorama global. Não sei se desta vez ficou claro que não é uma profissão de fé, mas que é uma abertura, é uma abertura, digamos assim. Obrigado. É um bom exemplo de anarquismo metodológico, não é? Não percebi, professor, desculpe. É um bom exemplo de anarquismo metodológico. Nós usamos tudo o que nos ajuda a perceber. Isso é bom. Claro, acho que não tenho mesmo qualquer tipo de dogma com isso. Aliás, permitam-me uma analogia. Eu sei que isto pode soar um bocadinho disparatado, mas aqui há uns 10 ou 15 anos perguntavam ao Mourinho mas um bom treinador tem esta metodologia e não sei o quê. Ele dizia, não, eu acredito em bons treinadores. Podem usar metodologia X ou Y. E é um bocado, pegando nesta analogia, é um bocadinho isto que eu quero sublinhar aqui, não é? Que há diferentes trabalhos produzem, diferentes metodologias produzem resultados diferentes, mas que não são, do meu ponto de vista, motivo de exclusão de outros estudos só porque se movem por outros objetivos ou por outra metodologia. Mas olha que neste caso o treinador tem um bom avançado e isso também faz a diferença. Pronto, bem, se não há mais comentários, resta-me agradecer ao Miguel pela excelente apresentação que fez e desejar-lhes a maior felicidade, que tudo de bom dia 25. Okay? Exato. Obrigado. E vai correr bem. Muito obrigado. Pronto, até breve, até para a próxima. Até breve.
para a semana com a Alicia da Arqueologia. Adeus, fiquem bem. Obrigado. Adeus. Tchau, Miguel. Adeus. Obrigado, muito obrigado e felicidades. Muito Parabéns. obrigado. a todos. Felicidades, Miguel. Adeus, até à próxima.